Então vamos lá. Essa é a imersão plano de escala, né? E o nosso tema da vez é o fim da guerra de preço, gente. Né? O que significa a guerra de preço dentro do mercado solar? A guerra de preço é algo que acontece em vários mercados, não é só inerente ao mercado solar, acontece em diversos mercados. E a grande questão. Deixa eu ver se eu consigo colocar no mudo aqui. Acho que foi. Vamos lá. E a grande questão aqui é entender que esse fenômeno que acontece em vários mercados precisa parar de acontecer no mercado solar. Por que ele precisa parar de acontecer no mercado solar? Porque não faz sentido a gente vender um produto que é tão complexo que a gente precisa fazer visita técnica, precisa fazer avaliação, precisa levantar diversos detalhes para, de fato, fazer uma instalação decente com um produto de qualidade. E não só isso. Depois que você faz toda essa etapa inicial, ainda existe todo o pós-venda de um produto que dura hoje 30 anos, garantido. Né? O módulo fotovoltaico começou com 25 anos de garantia e ele já está em 30. E potencialmente vai para 35, enfim. Porque ele é um produto que é feito para ficar no sol, ele é feito para durar muito. Né? Então, sempre disse isso na minha trajetória dentro do mercado solar, mas energia solar, gente, é um casamento. É um casamento. Então, a gente não vai trabalhar um projeto que é tão complexo a um preço de banana. Não faz sentido. Então, dito isso, a gente precisa achar as maneiras para sair e destravar a nossa operação para que a gente consiga atingir o cliente certo, que não está olhando para preço e vai dar valor para o produto que vocês querem vender. Esse é o grande jogo, gente. Não tem nada diferente disso. A gente vai trazer aqui os 7 erros que travam a margem de lucro das empresas e mantém essas empresas dentro da guerra de preço. Né? Isso aconteceu essa semana na nossa mentoria, né? Vários mentorados entraram recentemente, alguns ainda em estágio de alavanca do crescimento inicial que existe, né? Para, de fato, implementar o que precisa ser feito para sair dessa guerra. E comentando sobre precificação, né? Na semana passada a gente falou sobre precificação, e realmente pessoas que, de fato, ainda estão procurando vender, reduzindo margem e trazendo o preço lá para baixo. E não é assim que funciona, gente. Não pode ser assim que funciona. Né? E a gente vai trazer aqui exatamente como virar essa régua. Deixa eu só colocar na próxima página. Maravilha. Então, se você ainda não tem uma forma previsível e segura de escalar no mercado solar e você está preso no modelo que te condena à guerra de preço, não está certo. A gente precisa achar a solução. Né? E qual que é a melhor forma de escalar hoje, gente? E eu estou falando aqui literalmente. Vou parafrasear. Hoje, tá? Não é investindo mais em tráfego pago, não é contratando mais vendedores e muito menos gerando o dobro de leads. Não é. Então, não adianta a gente investir muito em tráfego pago e não saber como atingir o público certo. Não saber como tratar esse cliente lá na frente. Não adianta a gente investir em mais vendedores, em representantes comerciais, em mais gente na rua, se a gente não tem processos. Se a gente não sabe o que a gente precisa encontrar, se a gente não sabe o cliente que a gente precisa encontrar, se a gente não sabe quais são cada uma das etapas que a gente precisa seguir para ter um resultado efetivo. Não é... A gente precisa parar de buscar o resultado no braço. O que eu vou fazer hoje? Não sei, vou descobrir agora. E ficar sempre nesse ciclo infinito de não fazer o que precisa ser feito. Né? Quando você tem uma base sólida, um processo sólido, ele cresce a tua empresa de forma natural. Então, não são nem as pessoas em si que fazem o negócio. No final das contas, são os processos que estão bem alinhados, as pessoas estão respeitando esses processos e, por consequência, a sua liderança como empresário está trazendo tudo isso para acontecer. Poxa, Guilherme, mas isso está muito fora da minha realidade. Eu não sou empresário, eu sou empresário. Tudo bem. Temos vários empresários dentro da nossa mentoria, da mesma forma, entendendo cada passo que precisa ser feito para você sair do patamar de empresário para um patamar de um empresário que tem contratações e crescer cada vez mais saindo operacional. Então, toda essa trajetória a gente já desenhou, a gente já validou com diversas pessoas, tá? Então, não é nada disso que a gente está falando, e ali embaixo eu botei pequeno de propósito, mas o grande segredo agora é aumentar o ticket médio com margem real. O que é isso? Se eu continuar vendendo residência de 12 mil reais, de 13 mil reais, que seja de 20, quantos projetos
eu preciso vender para atingir, por exemplo, um patamar de 500 mil reais por mês? Pode fazer a conta. Eu vou esperar alguém escrever a resposta. 20 projetos, são projetos de 20 mil reais. Quantos projetos de 20 mil reais eu preciso vender? Perfeito, 25 projetos. Então, o que eu estou dizendo? 25 projetos, gente. Se eu vendo 25 projetos, são 25 instalações que eu tenho que fazer. Antes da instalação, eu preciso fazer o parecer de acesso. Antes de todas as etapas, eu preciso definir material, organizar processo, fazer visita técnica, etc, etc, fazer a instalação e depois o quê? Acompanhar esse cara a longo prazo, entregando relatório, tudo direitinho, como deve ser feito. 25 projetos. Agora, se você aumenta o ticket de 20 mil reais para 100, quantos projetos eu tenho que vender agora? 5 projetos. Obrigado. Gostei do Via 2 aí. O Deidson também tá ativo. Obrigado, gente. 5 projetos. Se eu botar em 125, são 4 projetos. E seja 50 mil reais. 50 mil reais. É muito menos. Com 10 projetos. Então, entender que a gente precisa aumentar o ticket médio e, com o aumento do ticket médio, garantir que o nosso projeto, garantir que os projetos têm margem e são precificados da maneira correta, é o caminho para a gente poder, de fato, gerar margem, gerar caixa para a nossa empresa. E venhamos e convenhamos, todos nós aqui, inclusive eu, inclusive Kaique, inclusive todo mundo que está aqui, somos empresários. Somos empresários. A gente muitas vezes está na fase do empresário, mas nós somos empresários. Nós abrimos o CNPJ, seja lá e quando foi, inclusive, se a galera puder colocar quando vocês entraram no mercado, eu vou fazer essa pergunta mais na frente, mas se já quiserem adiantar para mim, quando que vocês entraram no mercado, quando que vocês começaram a energia solar, pode mandar nos comentários, por favor, porque lá na frente eu vou querer saber essa informação para a gente poder trocar uma ideia. Né? Mas a grande questão aqui, gente, é entender que a gente tem um tempo de mercado, cada um tem seu tempo de mercado, mas o mercado está num momento muito específico, muito pontual, onde a gente precisa entender que se a gente não sair da guerra de preço, a gente está fadado ao fracasso, a gente está fadado a quebrar. E a gente não vai ter caixa. Não vai ter caixa. E cada um que está aqui, independente se está há 3 anos, está há 8 anos, está há 10 anos no mercado solar, precisa de caixa para sobreviver. E não é só para pagar as contas da empresa. Não é só. É para pagar as suas próprias contas. Seu CPF. E se você tem uma empresa com caixa saudável, você tira dividendo e você também consegue fazer com que a sua empresa cresça e, naturalmente, o seu CPF também. São duas coisas que precisam acontecer. Enquanto você não tem isso, gente, a gente é o quê? Empregado da própria empresa, não tem o que fazer. A gente vive buscando o salário que nem existe ainda. Né? Essa é a grande realidade. Avançando aqui, né, tem uma frase aqui no final, ó, quem acredita que tráfego, indicação ou porta a porta, como são feitos hoje, então esse é um ponto muito importante, como são feitos hoje, são um caminho, está preso no passado, tá? Esses caminhos mantêm você reféns de uma operação fraca e da guerra de preço. A gente precisa virar essa chave. Maravilha. Então, agora eu vou utilizar a informação que eu acabei de pedir para a gente poder nivelar a galera que está aqui. Ó. A Ambar, inclusive, cliente nosso, já está há 8 anos no mercado, o Alexandre está há 5, tem o pessoal aqui de 2020, 3 anos de mercado, 2018, 4 anos e meio. Tem alguém mais antigo que isso? Só para poder saber se tem mais alguém mais antigo que 8 anos. Pode só levantar a mão, mandar um joinha, alguma coisa, se não... quem não respondeu, gente, por favor, responde para mim, por favor, porque é bem importante isso aqui, porque eu vou trazer um panorama geral do mercado. Né? E esse panorama, né, ele foi pegado de fontes importantes, né, a gente utilizou da Greener ali para poder trazer algumas referências, mas é importante que vocês saibam que a SolarForce, ela viveu tudo isso aqui, basicamente tudo isso aqui, porque em 2013, né, eu tive a oportunidade, né, como estagiário, a iniciar no mercado solar numa empresa pequena, né, e passei, né, por todas as etapas, e hoje, dentro da SolarForce, né, junto com o Kaique, junto com cada um que está aqui dentro, né, que eu sempre prezo que nós somos uma unidade,
né? Isso é um ponto muito importante, todo mundo que está na sua empresa está junto com você, não está por você, né? Nós estamos buscando olhar para tudo que já aconteceu, porque baseado em tudo que já aconteceu para trás, a gente consegue, de fato, prever o futuro, né? Existe uma máxima muito importante também, que a gente só consegue prever os próximos 5 anos se a gente, de fato, souber o que aconteceu com a gente nos últimos 5 e quem nós somos hoje. Quais são as ferramentas que a gente tem. O que eu tenho hoje que vai me jogar para frente de maneira clara para onde eu quero. E eu preciso saber. E vai chegar ao ponto que você talvez não saiba tudo. E tudo bem. Existem locais que você pode pegar essa informação, pegar essas ferramentas que não estão com você ainda, que podem estar na sua mão num futuro próximo. Né? Essa é a grande questão. Mas o mercado nasce oficialmente em 2012, existem integradores que estão no mercado antes disso, né? Mas oficialmente o mercado inicia ali, né, em 2012 através da regulação 482, que foi quando de fato a compensação 1 para 1 aconteceu. Ironicamente, nessa mesma época, o payback era mais de 12 anos, né? Então ninguém comprava. Mas a regulação começou ali, né? E em 2013, quando eu iniciei na Meta Solar, que era startup, né, a gente fez eu já tinha fechado o negócio, né? Mas foi um negócio na Biblioteca Parque do Rio de Janeiro, que fica na Presidente Vargas, né? E era um negócio gigantesco para a época, de 36 quilowatts, que foi vendido a quase R$ 1 milhão. Mas, óbvio, não era só o projeto. Tinham várias outras questões que envolviam certificações de sustentabilidade, outras questões que não eram só o valor do quilowatt-pico, né? Mas foi um projeto que, na época, era o maior projeto do Rio de Janeiro. 36 quilowatt-pico. Depois eu tive a oportunidade de participar, né, da instalação do projeto do Maracanã, né? A gente participou da organização do processo seletivo lá das empresas, e é muito legal lembrar dessa história, porque eu trago isso aqui, porque, né, a Solar Force, ela não está no mercado de energia solar porque é um mercado que vai dar dinheiro. Ela está aqui porque ela é apaixonada no mercado solar. Eu estou aqui para entregar informações, o Kaique está aqui para entregar informações, a Solar Force como um todo está aqui para compilar tudo que existe de melhor em qualquer outro mercado, estudar em vários lugares, desenvolver metodologia que já tem consistência clara, resultados claros, e trazer para o mercado solar, gente, uma solução. A gente poderia ir para qualquer mercado. A gente sabe isso, mas a gente quer ficar aqui. Por que a gente quer ficar aqui, gente? Porque a gente é apaixonado por isso, real. Não é papo furado, não é nada que possa imaginar. É porque a gente ama o que a gente faz. É pelo propósito. É para poder ver o mercado solar prosperar. A gente vai mostrar isso um pouquinho mais na frente. Seguindo a sequência, né, em 2016, né, a gente muda um pouco de cenário, tá? E a GD ela passa a permitir 5 mega pico, possibilitando a entrada de comerciais e industriais. Só que nesse caso, né, o que acontece nesse momento? É algo muito importante. Começam a existir, né, diversas instalações de usinas de investimento. As pessoas começam a entender, poxa, mas eu posso fazer remoto. Peraí, o jogo mudou. Posso fazer remoto? Para que eu vou fazer um telhado que é pequeno? Né? E quando a geração distribuída foi projetada no Brasil, quando ela existiu na Alemanha, antes disso, bem antes disso, o grande objetivo era ser distribuído. O que é ser distribuído, gente? Existe geração centralizada e existe geração distribuída. São duas coisas diferentes. A centralizada é você colocar uma usina super longe, passar por linha de transmissão e chegar essa energia no local. Isso é uma centralizada. Uma distribuída, por natureza, por ideia, por ideal, pelo menos, era para ser o quê? Colocar no telhado, consumo local, o que sobra abastece a comunidade em volta, abastece as casas que estão próximas. O que aconteceu com a mudança da lei? A galera começou a encontrar terreno, correr atrás de terreno, fazer usina de investimento, etc, etc, etc. E ao longo dessa jornada, a gente começa a criar um problema. Porque é tanta usina de investimento que foi colocada que a rede não aguenta mais. Entramos num problema técnico. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para uma estrada,
né? É uma estrada projetada para aguentar uma certa quantidade de carros passando. Uma rede elétrica, ela, da mesma forma, ela é projetada para aguentar uma quantidade de energia específica de forma simultânea. Essa energia passa, gera problema, né? Então, é isso que a gente precisa entender, né? E é isso que aconteceu. 2018 para 20, né, a gente tem a explosão da GD no Brasil, e a gente que estava no mercado nessa época acompanhou a Intersolar crescendo ano após ano, vendo coisa acontecer. A CIS estava no mercado na época, estourou vender, ganharam muita grana e depois ficaram doidos e perderam o foco, mas não vem ao caso aqui. Hoje as pessoas que estavam lá dentro estão em excelentes empresas e fazendo excelentes trabalhos, e foi uma lição aprendida para todo mundo, inclusive o próprio mercado solar. Mas esse momento foi um momento de boom do mercado. Muito integrador começou a aparecer muita gente. Eu acompanhava as pesquisas da Greener que saíam semestralmente, e era uma crescente ali de 5 mil, 10 mil integradores em 6 meses. Era um negócio absurdo, né? Mas o que virou a chave no mercado solar, e quando a gente mais ganhou dinheiro no mercado solar, foi exatamente quando começou a pandemia e até o final de 22. O mercado cresceu avassaladoramente. E aí, quando chegou no final de 22, todo mundo sabia que a bodega da lei ia mudar, porque a rede estava abarrotada, e a gente precisava fazer o quê? Vender rápido. Vender rápido. E todo mundo, sem exceção, não vou botar sem exceção, não. Teve gente que não fez. Mas a grande maioria do mercado solar, bota em 90% do mercado solar, dos integradores do mercado solar, fizeram o mesmo discurso. Vai mudar, a lei vai mudar, vai ficar ruim, vai ser ruim para você, faz agora, faz agora, faz agora, faz agora, faz agora. O que aconteceu? Muita gente fechou. Qual foi o problema? Todo mundo que comprou no final de 22 entendia que comprou naquela época porque solar ia ficar ruim. E aí o que abastecia o mercado até então, que eram as indicações, parou de acontecer. Crise. Entrada em vigor da 14.300. Gente, levanta a mão quem concorda com o cenário que a gente está construindo aqui, que entende o que está acontecendo. Maravilha. Perfeito. Então, o que aconteceu? As empresas precisaram começar a ser empresas. Precisaram começar a ser empresas. Acabou o bem bom, todo mundo vendeu o que podia vender, agora o jogo virou. Foi a primeira virada de jogo no mercado solar, efetivamente falando. E aí o que começou a acontecer aqui? Necessidade que surgem as perdas de margem e a necessidade de reposicionamento no mercado. As empresas passaram a ter que ser empresas. Depois, a gente olha para um cenário onde já teve queda de preço em 2018, 2020, os preços continuam caindo dos equipamentos. Inclusive, trabalhei na Longina de 2022, no ano de 2022, que foi literalmente o ano das maiores vendas no mercado solar e, ao mesmo tempo, das maiores preocupações no mercado de usinas de investimento, porque a lei ia mudar. Então, estava todo mundo desesperado para fazer a coisa acontecer também. E aí, a gente tem um cenário muito interessante, porque agora as empresas precisam ser empresas. Acabou. Em 2024, a gente vê uma movimentação de muita gente entendendo que precisa mudar, que precisa trazer ROI, precisa trazer previsibilidade. E aí, o que acontece nessa época? Outras empresas do mercado começam a fomentar que a usina de investimento é o melhor caminho. Então, olha mais para a ROI, que é investimento, mas esquece de um ponto fundamental. As empresas de integração do mercado solar, em grande maioria, elas são empresas enxutas, elas são empresas com pouca gente. Então, para uma empresa com pouca gente ter uma equipe de engenharia para fazer projetos complexos, é difícil. É difícil. Então, uma pequena parcela do mercado se segmentou em usinas grandes. Só que, ao mesmo tempo, essa pequena parcela, grande parte dela, infelizmente, se ferrou, porque não sabia fazer usina grande, não entendia que o jogo da usina grande não é instalação de telhado. Não é. É instalação de quê? Fluxo de caixa financeiro. Quando eu olho para isso, eu estou entendendo que um projeto de longo prazo, um projeto de estruturação de terreno, ele é um projeto complexo. Ele é um projeto que, se você erra no fluxo de caixa, você quebra.
Você tem que bancar o projeto, você quebra. Ah, mas o equipamento está chegando, precisa pagar o equipamento. Cadê o dinheiro que o cara não, que o investidor não colocou ainda, porque você previu errado? Dançou. Então, o mercado gerou um problema aqui também. E, simultaneamente, ao mesmo tempo, a gente começou a enxergar essa crescente louca da guerra de preço avassaladora que não tinha para onde correr. Vários integradores, o que já acontecia lá atrás, piorou. Piorou. Porque eu preciso virar empresário. Pô, dá muito trabalho virar empresário. Eu vou vender barato, então. Eu vou sonegar imposto. Eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer para ser o mais barato possível, sozinho, para conseguir vender. E foi isso que aconteceu. Os grandes, em alguns casos, nessa época, fizeram o quê? Começaram a usar muito o tráfego pago, crescer muito no tráfego pago, para poder conseguir aparecer para o varejo, né? Aparecer muito no varejo, e isso fez com que as propagandas erradas de preço começassem a crescer ainda mais. E agora a gente tem um problema. A gente está ensinando para o cliente final que energia solar é preço. Estamos ensinando a ele que é preço. Eu estou considerando, graças a Deus, não todos, né? Tem muita gente aqui que está na nossa mentoria e já não faz mais isso, mas a grande maioria do mercado hoje está ensinando o integrador que o que ele precisa fazer para comprar é achar mais barato. Mesmo que seu discurso lá na frente seja diferente. Se a sua propaganda diz... É isso aí. Se a sua propaganda diz placa de energia solar, preço tal, você está dizendo que é um produto de prateleira. Você está dizendo que é um eletrodoméstico. Aí depois você chega no cara e reclama que ele tá comparando o preço. Não vai dar certo. Não vai acontecer. E esse cara vai procurar preço, porque ele tá vendo a sua propaganda que é igual, tá vendo a propaganda do outro que é igual, que a do outro é igual, e tem 10 iguais. Essa é a grande verdade. E eu vou dizer, em 2017, quando eu estava na Engie, trabalhando com representação comercial, cara, eu cansei de ver competição de preço. Em 17. Antes de tudo. 18 eu vi, 20 eu vi, 21 eu vi, todos os anos eu vejo. É inerente a qualquer mercado, sempre vai ter guerra de preço. Só que quem entender como sair dela, vai deixar ela lá acontecendo e vai pular para fora. Aí eu pergunto, quem aqui quer pular para fora da guerra de preço? Oceano Vermelho, gente. Vocês querem ficar no Oceano Vermelho e vender preço, vender cada vez mais barato, ter cada vez menos caixa? Ou vocês querem vender menos projetos com ticket mais alto, com margem mais alta e ter cada vez mais caixa? Quem levantou a mão, que é a segunda opção. Dando sequência, a gente vem para a etapa final, onde a gente está começando a enxergar no mercado as operações inteligentes e profissionais focadas em microgeração empresarial. Operações com estrutura leve, processo contínuo, ticket médio elevado e visão de longo prazo. Se eu olho para minha empresa pensando só até amanhã, não vai dar, não. Não vai dar. Infelizmente, é realidade para muitos. Por quê? Cara, eu preciso vender hoje para poder comer amanhã. E tem caso de gente assim, eu tenho certeza que tem. Cara, na minha trajetória empresarial, eu já passei por isso. Sei como é que é. Entendo perfeitamente. Mas a gente está aqui para virar a história. Para não permitir mais isso acontecer. Não faz sentido a gente ficar mês após mês, após mês, após mês, né, usando aquela máxima, agora eu vou tentar ou não, mas é literalmente vendendo no almoço para poder comer a janta. Acho que é essa a expressão. Não vai dar certo. Se você quer ter uma empresa saudável e quer ter uma família saudável, qualquer coisa que vá, qualquer sonho que você tenha, você precisa de uma empresa saudável. Vamos para a próxima etapa aqui. Maravilha. E a visão de futuro que a SolarForce tem para o mercado solar, que a gente aqui está trazendo para o mercado solar, é uma visão com 1.000 empresas milionárias até 2030, a saída total da guerra de preço e o foco em valor, margem e ticket médio mais alto. Microgeração empresarial. Liderar começa pela visão. E a visão se torna um compromisso. O que eu estou estampando aqui, o que a SolarForce está estampando na tela de cada um de vocês aqui,
que está ouvindo a gente agora, que está ouvindo a gente no YouTube no futuro, eu não sei, é essa. Isso aqui é um compromisso. É uma visão clara. É um compromisso que a gente vai batalhar dia após dia para poder fazer acontecer. E a gente vai buscar. E a gente vai buscar. Visão. Liderar começa pela visão. E toda visão é um compromisso. Esse é o compromisso que eu estou fazendo com o mercado solar, esse é o compromisso que a Solar Force está fazendo com o mercado solar. Perfeito? Vamos dar sequência aqui. Finalmente entregar o que vocês precisam, né, que é entender quais são os 7 erros principais, o que vocês precisam parar de fazer para ontem. Né? São esses 7 erros que estão na tela. Eu vou olhar e vou esmiuçar um por um. Perfeito? Vou só beber uma aguinha aqui, rapidamente. Primeiro ponto, vender para empresas. Então, a gente levantou a questão da microgeração empresarial, correto? Se eu estou olhando para os 7 erros que me tiram da guerra de preço, que me jogam para o outro lado da guerra de preço, né? E os 7 erros que me fazem me manter ali dentro, eu preciso entender o que eu preciso fazer para ir para a microgeração empresarial. Perfeito? Então, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que o caminho e a visão para sair da guerra de preço é a microgeração empresarial. Como que eu vou fazer para sair dela? Eu não posso, em hipótese nenhuma, vender para empresas com discurso de varejo. Não posso. Eu não posso chegar no dono da padaria, no dono da farmácia, no dono do atacarejo, no dono do supermercado, no dono do que for, que é um empresário que nem vocês, igual vocês, igual a gente, e vender com discurso de varejo. Você tem que falar com ele na linguagem que ele conhece, em linguagem de empresário, de gente grande. Não é brincadeirinha, não é residência. É empresa. Perfeito? Primeiro erro vital. Então, a gente não pode chegar nesse cara e achar que a gente está vendendo para residência. A gente precisa falar do que ele quer ouvir. O que esse cara quer ouvir? Diversas coisas importantes, mas principalmente o empresário, assim como vocês, quer ouvir sobre valor financeiro, sobre caixa, sobre fluxo de caixa, sobre como que eu faço para reduzir meu custo fixo. É isso que esse cara quer ouvir. E é isso que você precisa falar com ele. Cada nicho tem uma especificação, tá, gente? Mas, de modo geral, a conversa é muito mais financeira. Perfeito? Escalar antes de validar processo. E aí volta naquele problema que eu joguei lá atrás, onde a gente quer contratar vendedor, achando que o problema é contratar vendedor. Só que contratar vendedor sem processo não vai dar certo. Botar representante comercial para vender para você sem ter processo não vai dar certo. Buscar um monte de gente para indicar vocês e falar que você está criando um funil de indicação maravilhoso sem processo não vai dar certo. Nenhuma escala sem processo dá certo. Nenhuma. Focar em volume e não em margem e ticket. A gente já validou essa hipótese, mas eu venho reforçar aqui. Se a gente foca em volume, o que acontece? 25 projetos em vez de 5, de 10. Trabalho gigantesco de instalação, que pode ser muito menor, com muito mais margem e muito mais resultado no bolso de vocês. Ticket mais alto, margem mais alta e menos volume. Esse é o novo jogo. Oferecer projeto como custo e não como investimento. Gente, investimento. Falei ontem na academia de vendas. Se você pega um empresário que tem grana, que sabe o que está fazendo, que vem crescendo e construindo um patrimônio, e esse cara, em grande maioria, vai pensar, poxa, vou comprar um apartamento de 200 mil reais para alugar ele e fazer uma renda mensal, uma aposentadoria. Certo? Muita gente pensa assim. Muita gente. E aí o que acontece? Se esse cara bota 200 mil reais num apartamento, ele vai render, se ele render 0,8%, é muito. Geralmente, na maioria das cidades, a gente está falando de 0,5, 0,8, 0,6. Mas vamos botar 1% para ficar redondo, 2 mil reais. Então ele ganha 2 mil reais no bolso dele. Fora o imposto de renda que ele tem que pagar. Que quase ninguém declara. Mas está lá, tem que estar. Qual que é o ponto?
Se ele pega esses mesmos 200 mil reais e investe num projeto de energia solar, ele consegue render de 3 a 4%, talvez até mais, dependendo da região. Ele consegue reduzir uma conta de 8 mil reais, de 7 mil reais, dependendo da região. O que é melhor? De verdade. Colocar o investimento em algo que ele já conhece, que vai render quase nada, ou colocar em energia solar? E digo mais, se esse cara tem dinheiro no CDB, é a mesma coisa. 1% que rende, nem rende 1%, rende menos. Energia solar rende 3, 4%. É um jogo financeiro. Ah, o cara não tem dinheiro, não tem problema. Financiamento tá aí para isso. Mas eu vou dizer, se você monta o perfil de ideal de cliente correto e pega um cliente comprador, o cara tem grana. Ela só tá parada no lugar errado. Então, nem de financiamento vocês dependem. Esse é o jogo, tá? Delegar vendas complexas a vendedores despreparados, perdão. Então, quando a gente olha para vendedor despreparado fazendo venda complexa, o que acontece? Esse cara não sabe fazer uma condução correta de uma venda. Ele não sabe aplicar o que tem que ser aplicado de estratégias para conduzir aquele cliente. Quais são essas estratégias? N estratégias. N. Mas as mais simples e que funcionam, sempre funcionaram, são o spin selling, né? A mais recente agora é a NEPQ. Então, tem uma série de coisas que precisam ser conversadas com esse vendedor, e ele precisa treinar, ele precisa se especializar em vender de maneira complexa. Porque ele vai pegar na dor do cliente, ele vai entender o que dói nesse cara, ele vai dizer, eu pego isso aqui e resolvo, eu sei resolver, e tá aqui a prova, tá, desse jeito. Resumo da ópera, né? Gente, eu trabalhei em 2021 na Ecoenergia, né? Gosto de todo mundo lá até hoje, né? Tenho um imenso carinho pela empresa, mas quando eu cheguei na empresa, a empresa tinha conseguido chegar muito longe sem CRM, sem organização, sem treinamento constante. Cara, o que a SolarForce oferece para o mercado hoje, com treinamento da academia de vendas todas as semanas tem treinamento, gente, para vendedor deixar de ser despreparado. Todas as semanas, sem exceção. Tirando o carnaval, vai. Mas todas as semanas tem. E tá lá. E não só isso. Tudo que a gente entrega tá gravado. O cara pode assistir tudo dali para trás. Melhor ainda, ele não precisa assistir tudo, porque tem uma trilha pronta para ele estudar o que precisa. Gente, dentro da SolarForce não tem vendedor despreparado, só se ele quer. Essa é a grande verdade. Tá? E atacar sem CP e ciclo de compra. O que é isso, gente? Se você não sabe qual que é o cliente comprador ideal, você ataca qualquer coisa. E quando você vai para qualquer coisa, a sua resposta muito provavelmente vai ser não, ou vai ser quero mais barato, ou etc, etc, etc novamente. Agora, quando você, com inteligência comercial, define um público correto, com potencial comprador, e sabe exatamente qual que é o ciclo de compra desse cara, você vai para dentro e fecha negócio. E digo até mais. A velha crença de que empresarial demora 3, 4, 5, 6 meses para fechar, tá errada. Quando você sabe utilizar as técnicas certas, do jeito certo, para conversar com esse cara, você encontra esse cara, faz a visita, o que esse cara faz? Fecha. Porque que empresário com dinheiro parado no banco rendendo 1% e você fala para ele que pode botar 4% todos os meses, ou seja, a cada 4 meses do trabalho do dinheiro dele parado, você vai entregar em um mês. Em 8 meses, ele perdeu muita grana. Em um ano, mais grana ainda. Ele perdeu dinheiro. Você mostrou para ele que ele perdeu dinheiro. O que esse cara vai fazer? Ele vai esperar 6 meses ou ele vai fechar agora? De vez em quando eu preciso de umas mãozinhas levantando para poder saber que eu estou indo para o caminho certo. Mas ele vai fechar agora, gente. Se não fechar agora, vai fechar no curto prazo. Porque a gente soube gerar urgência. Porque a gente mostrou para ele que faz sentido, que a gente está aqui para fazer, porque a gente já fez. Para outros do segmento dele, para outras empresas. A gente tem capacidade de fazer. A gente vai resolver o problema dele, porque a gente levantou a bola do problema e a gente tem como resolver. Apresentar propostas iguais às dos concorrentes. Gente, isso aqui
É brutal, mas eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui, muitos real, utilizam geradores de propostas super tradicionais e quando chega no concorrente, a sua proposta é a verde, o cara é a vermelha, ou é a azul, ou é a roxa, mas é basicamente a mesma coisa. O que esse cara faz? Mais uma vez, compara preço, porque não tem diferença. Se a sua proposta for igual ao do concorrente, for o mesmo moldezinho, por que isso aconteceu no mercado? Cara, porque uma empresa de tecnologia entendeu que ela poderia escalar o negócio dela vendendo padrão de proposta. Tudo bem, o cara ganhou dinheiro. Mas o que isso causa no mercado? Padronização. O que a padronização causa? Guerra de preço. Sai do padrão, sai do óbvio. Vai para fora da caixa. Se você não quer ser visto como todo mundo, você precisa ser diferente. Gente, tá fazendo sentido até aqui? Todo mundo entendeu as 7 coisas que não podem acontecer? Show de bola, show de bola. Gostando de ver, maravilha. É bom que o Alexandre levanta a mão, manda joinha, faz um pouco de tudo. Esse cara aqui é diferenciado. Maravilha. Dando sequência, né? A gente olha para cá, ó. A simplicidade é a máxima da sofisticação. Então, gente, tudo que eu estou falando para vocês aqui não é complexo. Não é complexo. É simples. Essa frase que está na tela, eu não preciso falar quem falou, porque está escrito e tem a persona dele, todo mundo que está aqui conhece esse cara. Só que a grande questão é, a outra forma de falar essa frase é faça o básico bem feito. Faça o básico bem feito. Fazer o básico bem feito, gente. E a Solar Force, ela traz na sua essência o método GCO, tá? Que são as 3 engrenagens para fazer você faturar R$ 500 mil com constância e previsibilidade no mercado solar. Quais são essas 3 engrenagens? Geração de demanda qualificada todos os dias. É isso aí. Mal feito é melhor do que perfeito e não feito. É isso mesmo. Mas é fazer o básico bem feito, gente. Se a gente souber o basicão, cara, segue no básico, básico. Não muda muito, não. Básico. Não vai pro básico, tá? Gerar propostas qualificadas todos os dias para clientes com conta de luz a partir de R$ 2.500. Se você começa a gerar propostas qualificadas todos os dias para clientes com contas de luz de R$ 2.500, supondo que você gere uma por dia, são 5 por semana. Tá? 5 por semana. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas aqui, óbvio, tirando o conceito brutal de guerra de preço que vem acontecendo, mas entendendo que, vamos simplificar, através de 5 indicações, que hoje também já tá complexa, porque o cara que recebe indicação pesquisa energia solar e começa a receber propaganda de guerra de preço. Eu parei de compartilhar a tela? Alguém tá vendo a tela ou não? Para mim tá normal aqui, método GCO, a terceira, as 3 Então tá engrenagens. certo. Maravilha, show de bola. Vamos lá. Então, se você tem 5 propostas, uma por dia, pelo menos, não é possível que uma você não feche. Aí você pensa, cara, se eu botar 5 por dia, uma por dia, 5 por semana, foram 4 semanas no mês, são 20 propostas. Cara, de 20 propostas não fecham 2, 4 propostas? E essas propostas são de que tamanho? 50 a 250 mil. Uma por semana. No mínimo. No mínimo. Conversão de vendas todas as semanas. A gente entende que a gente precisa converter uma venda de pelo menos R$ 50 mil todas as semanas, a gente já bateu 200 mil. Se a gente fizer uma de 125, a gente bateu 500. Se a gente fizer 2 de 100, a gente bateu 600. Na semana, né? E olhando para tudo isso, a gente fecha o método com muita clareza, que é a otimização de resultados constantes. E é nesse momento que você entra e você se torna empresário. E aí você tem número para olhar, você tem estatística para ver, você tem tudo para olhar e falar, cara, preciso corrigir aqui. Preciso acertar aqui. Se eu pegar isso aqui e fizer diferente, vai aumentar o número de propostas que eu estou fazendo por semana. Se eu aumentar o número de propostas que eu faço por semana, o que vai acontecer?
a probabilidade de eu fechar mais vendas é maior, porque eu tenho mais propostas apresentadas. Se eu tenho mais propostas apresentadas, eu tenho mais venda apresentada, mais apresentações e mais vendas. O que acontece com o meu faturamento mensal? Sobe. Você começa a olhar para os números, para os detalhes. Então, gente, geração de demanda qualificada todos os dias, conversão de vendas todas as semanas e otimização de resultados constantemente. Método GCL. Sem balela. Né? Voltando aqui para o Steve Jobs, a gente vem para o próximo passo. Isso vai carregar aqui. Aí. Né? Olhando para quem ainda não está aqui dentro, para quem ainda não faz parte da mentoria e quer entender que o que a gente tem para apresentar para o mercado, quer entender como sair da guerra de preços de maneira mais clara, não quer fazer tudo isso sozinho e quer ter um acompanhamento cirúrgico para entender cada detalhe que você está fazendo, mostrar o passo a passo do que tem que ser feito e, de novo, te apresentar o básico que precisa ser feito, mas não é um básico qualquer, é um básico certo, é um básico cirúrgico, é um básico que você precisa aplicar. E se você aplicar, vai ter resultado. E se você aplicar, tem resultado. E aqui eu estou dizendo o seguinte, gente, fazendo o cadastro agora, né, no QR Code ou no link abaixo, né, vou pedir até para o... Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Consigo abrir aqui. Pronto, beleza, Kaique mandou. Maravilha. Kaique mandou aqui no chat para vocês, de fato, entenderem como sair dessa guerra de preço e um especialista nosso vai entrar em contato com vocês, marcar uma reunião. Nessa reunião, a gente vai olhar para a tua estrutura, entender a tua necessidade, falar de todos os erros que precisam ser falados, mas falar dos acertos que precisam ser feitos. E digo mais, se depois dessa reunião você entender, olha, Ciclano Beltrano, independente do especialista que for, não estou no momento agora, entendi, gostei, mas não está na hora de fechar, tá tudo bem. Porque a gente está aqui para te ajudar. Então, entenda. Você vai participar, clicando no botão abaixo, escrevendo, preenchendo o QR Code, né, vocês vão ter acesso a uma reunião gratuita para olhar para o cenário de vocês atual, entender o teu momento de mercado, entender as suas dores, as suas necessidades individualmente, trazer as soluções e, obviamente, vocês vão receber uma apresentação do que a SolarForce pode fazer para vocês. E, se fizer sentido, vocês vêm para dentro da comunidade. Se não fizer sentido, vocês saem da reunião sem custo algum. Simples assim. Simples assim. Tá? Eu vou... O pessoal conseguiu preencher o que... Ah, beleza. O Kaique mandou o completo aqui na lateral. Eu vou fixar esse aqui. Ou se puder fixar aí, Kaique, acho que fica legal, que se entrar mais alguém já fica fixado. Mas eu vou trazer para vocês, tá, uma tangibilização mais clara do que eu estou falando aqui. Mas a SolarForce, né, ela tem algumas premissas importantes. Mas antes disso, né, eu queria compartilhar algumas coisas muito importantes com vocês. Né? Eu vou trazer alguns prints aqui, geralmente a gente mostra vídeo, mas eu vou trazer alguns prints porque são parte da história da SolarForce, né, e resultados reais que aconteceram. Né? O resultado do Carlos da Power Mais, ele aconteceu em março do ano passado. Março do ano passado. Ele aplicou a nossa estratégia de pico de vendas depois de trabalhar, né, trazendo empresas para dentro. Ele aplicou a estratégia de pico de vendas por quase R$500 mil. 481.098 faturados num único mês. Coloco o zoom. Coloco. Dá para ver agora? Ó, Carlos, 9 propostas fechadas, esse valor aqui, ticket médio de 32, ele aumentou o ticket médio, mas o ticket médio do cara era 15. Né, ó. Nesse total ainda tem 2 a finalizar, não sei das quantas, sei das quantas, sei das quantas. Então ele trouxe aqui, ó, foram 9 propostas, emitiu mais de 21 propostas no final das contas, então ele teve uma taxa de conversão muito interessante e ele atingiu, né, o valor aqui de R$481 mil. Ó. Então, esse é um detalhe. O outro pico de vendas que a gente teve aqui, que aconteceu 2 meses depois, pouco menos de 2 meses depois, foi o da Ruf Solar.
Qual que é o número que está aqui na tela, gente? R$ 1 milhão faturados com estratégia de pico de vendas. R$ 1 milhão no mesmo mês. É realidade. Realidade. O integrador de energia solar, gente, dentro da SolarForce, né, ele vem para esse caminho aqui, ó, no primeiro momento. Óbvio que existem pequenas variações que a gente trabalha individualmente, claro que existem. Mas entender esse conceito. Hoje, nesse momento, para chegar no empresário, a gente precisa olhar para a prospecção. Eu não estou dizendo que é o único caminho, dizendo que hoje é o melhor caminho para chegar no empresário. A prospecção. Então, a gente vai ensinar vocês a saírem do zero à prospecção, para que vocês façam a primeira venda de 50 a 250 mil reais. Aprender a gerar lista, usar script e fazer a primeira venda com método. Não é de qualquer jeito, é com método, com clareza, com estrutura alinhada, tá? Depois a gente vem para o próximo cenário, que quando você levanta a mão, ó, time da SolarForce, fiz a primeira venda, qual que é o próximo passo? Perfeito, vamos agora olhar para a próxima etapa, que é da prospecção à previsibilidade. Qual que eu marco agora? Vender os primeiros 200 mil com a metodologia. E aí, nesse momento, você vai estruturar CRM, você vai criar rotina clara, vai aumentar o processo, porque primeiro você entendeu como faz. E agora você vai criar o quê? Constância e previsibilidade através de processo. Primeiro você fez método, agora você faz processo. Quando você tem essas duas coisas alinhadas, você tem previsibilidade. Tá? E todo empresário que seja quer previsibilidade, não tem conversa. Muitas vezes a gente toma a decisão potencial de deixar de ser empresário para voltar para o mercado solar porque ele paga fixo. Para o mercado de trabalho, perdão. Porque paga fixo. E é isso. Toda pessoa precisa de estabilidade. Estabilidade vem através de previsibilidade. Se você sabe quanto que você vai tirar do caixa da empresa porque tem caixa, você está feliz, está tranquilo. E é isso que você precisa fazer. Depois que você entende a previsibilidade, a gente vem para a próxima etapa. Então, lembra que eu falei que escalar antes do momento certo é um problema? Porque é um problema. É um problema. Então, o que a gente precisa fazer? Dar previsibilidade para a escala agora. E tem 3. Quando a gente consegue chegar... Opa, aqui. Quando a gente consegue chegar nessa etapa aqui, a gente busca agora os primeiros 500 mil reais. E aqui a gente vai fazer uma implementação de gestão. Então, a gente vai olhar para a liderança, vai olhar para a rotina, vai olhar para a cultura, vai olhar para várias outras coisas que você não tinha olhado ainda, porque não era necessário. A gente sabe disso. Playbook, time para escalar. De novo. Pessoas. Pessoas para escalar. Depois que a gente chega aqui, a gente vai para a última etapa, que é da escala ao objetivo. O que estava escrito no método GCO? Faturar 500 mil reais, de forma previsível e constante. O que a gente vai fazer com você aqui? Depois que você atinge os primeiros 1 milhão de reais, você começa a otimizar tudo para poder chegar em 500 mil reais todos os meses com margem. Quem aqui quer virar o jogo, gente? Levanta a mãozinha, por favor. Quem quer virar o jogo? Quem quer vender com margem? Quem quer ter caixa? Quem quer gerar resultado? Quem quer fazer diferente a partir de agora? Quem quer chegar longe? É isso, galera. É isso. E é isso que a SolarForce oferece. Olhando para a estrutura ampla da jornada, a gente pode ver aqui, ó, perfeito. Todo um documento que tem um passo a passo para que vocês façam o que tem que ser feito. Todo o documento detalhado do que tem que ser feito, olhando etapa por etapa, vocês recebem assim que vocês entram na mentoria. Tá? Outro ponto relevante aqui, gente, é exatamente o que precisa acontecer, compartilhar essa guia, quando vocês fazem a primeira venda. É isso aqui, ó. Manda pra gente a informação. Parabéns, meu querido. Bora pra cima. Primeira venda concluída. Vamos agendar o plano de ação 2 para revisar tudo que tem que ser feito para a próxima tarefa.
Levantou a mão, fiz a primeira venda, qual que é o próximo passo? Bora para cima. Bora para cima. Esse é o jogo, gente. A gente vai estar aqui para ajudar vocês a caminhar etapa por etapa, a fazer o básico bem feito da maneira certa. Ah, Guilherme, mas pô, vocês estão falando para fazer isso, mas eu quero fazer aquilo. Eu vou dizer mais. A minha esposa, ela é enfermeira. Aí vem uma cliente dela e tá ela trabalha com laser terapia, né? E aí ela vem e fala assim: ah, pô, eu tô com um problema na mama e tal, preciso tratar com alguma coisa. Geralmente ela faz laser terapia para grávidas que acabaram, mães, recentes mães, né? E aí ela fala assim: não, usa pomada tal. Aí a pessoa chega para ela e fala: mas eu tenho nebacetim. O que que ela responde? Usa pomada tal. Se a pessoa usar nebacetim, vai resolver? Não vai. E ela já sabe disso. Ela já falou uma vez. Você pediu a orientação de um profissional que sabe o que está falando. E aí você vai lá e faz outra coisa? Não faz sentido. Então, esse é um ponto fundamental, gente. Olhando para toda a estrutura, a gente precisa entender o que precisa ser feito. E a gente sabe o que precisa ser feito. E a gente passa etapa por etapa o que precisa ser feito. E é só fazer. E vai dar certo. Só existem dois motivos para você não ter resultado como mentorado da Solar Force. Dois motivos. Ou você não executou o que foi pedido, ou você está executando e está otimizando. O que é normal. É normal. Porque vocês estão jogando um jogo que vocês não jogaram. Então é normal vocês sofrerem em algumas etapas para conseguir gerar o resultado. Só que o segredo é, quando vocês fazem a primeira venda, vocês entendem como é que funciona. E aí a coisa vai começando a fluir. Voltando aqui, para a gente poder fechar. Escolha e compromisso, gente. Se vocês querem fazer um compromisso, não é com a Solar Force. Não é com a Solar Force. É com vocês. É com você que eu estou falando. Se você quer fazer um compromisso real com você para fazer diferente e você não faz parte da mentoria ainda, escaneia o QR Code, vai na lateral ali, pega o formulário e preenche. A gente vai te ajudar. E, de novo, a gente vai falar contigo, a gente vai te ajudar, a gente vai te mostrar o caminho. E, cara, se você não quiser entrar dentro da comunidade, você só vai sair da reunião. De boa. Amizade mantida, tá de boa. Mas se você não participar dessa reunião, você está perdendo uma oportunidade. Perdendo uma oportunidade. Craveirão tá ativo aí. O Alexandre tá ativo. Fale um pouquinho, gente, por favor, se alguém puder falar alguma coisa aí, né, para a galera que está de fora, e vocês puderem, obviamente, né, seria muito importante ouvir um pouquinho de vocês, porque vocês são pessoas que entraram recente. Guilherme, é redundante, né? Porque isso, pelo menos, é sempre falado, né? Todos os encontros isso é falado, é redundante, mas como tem gente nova aqui, é importante frisar. Não é fácil, né? Assim, é um processo que precisa ser obedecido, que precisa ser... eu vou até comentar o que eu comentei na outra. Minha esposa disse que eu contratei um patrão para mim, né? Eu sou empresário e contratei um patrão. Mas é isso, o processo tem que ser obedecido, tem que ser seguido, né? Se eu já tive a experiência, inclusive, eu vou aproveitar para acrescentar, há muito tempo atrás, em outro ramo de atuação, a gente contratou um consultor do Sebrae para dar uma orientação para a gente ali no como a gente conduzia o negócio que estava começando. E aí ele foi, conversou com a gente, fez a análise dele e disse, tem que fazer isso. E a gente não fez. E aí a gente, não, mas eu acho que é melhor assim. E aí, não, mas vocês estão me pagando para dizer o que é para fazer, né? Se vocês quiserem fazer de outro jeito, vocês falam. E não deu certo do jeito que a gente quis fazer. Né? Então, assim, se o pessoal está dizendo que tem experiência, que seguindo o caminho que eles estão dizendo aí, o famoso caminho das pedras, né? Vai dar certo? Então, tem que ter paciência, né? Não é da noite para o dia. Tem que acreditar no processo, viver o processo e colher o resultado mais na frente.
Maravilha. Obrigado, meu querido. O pessoal da Ambara aí, tá por aí, tá, né? Fala comigo, meu querido, como é que você tá achando? Já fez algumas vendas com a gente? Passou pela arrebentação inicial? Conta um pouquinho. Já fez quantas vendas com prospecção, né? Eu sei que eu bati os 500K lá, né? Acho que a gente bateu, eu tava no começo. Preciso ver com a Paula como é que tá as coisas. A Paula que tá na anotação, mas é exato. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. É exatamente isso que o colega falou aí. Precisa ser executado. E por que eu recomendo? Cara, os caras estão 24 horas online, estão pegando no pé, estão pedindo aí resultado. E é isso, eu acho que o empresário brasileiro, ele acaba querendo abrir uma empresa, mas ele não quer executar. E aí, quando eu fui e escolher a Solar Force, foi exatamente isso, foi um divisor de águas. Tipo assim, os caras são especialistas em execução, cara. É pau na massa, é ligar, é criar lista. Cara, eu cheguei a receber mensagem de noite do Gui, cara. E aí, tal, vamos lá, que tá precisando, ele tá me respondendo à noite, cara. Então, assim, esse é o diferencial, mas precisamos executar, que é o que ele tá falando. Se a gente seguir esse passo a passo aí, não tem como, cara. Não tem como errar. Não tem como. E foi um divisor de águas aqui para a empresa. Tá sendo, né? É um negócio é diferenciar demais. Parabéns pelo trabalho aí. Top demais, velho. Obrigado pelo que vocês estão fazendo aí pela gente. Maravilha, cara, é isso aí. Vamos para cima. Vamos deixar o Craveiro deve falar uma coisa rápida, depois a gente deixa o Alexandre falar. Pronto, é só um adendozinho aqui. Ele falou aí que o Kaique às vezes liga para a gente de madrugada, né? Liga, manda mensagem, você mesmo também manda mensagem para a gente, vai dizer assim, fora do horário comercial. E eu vejo muita gente que hoje ainda coloca, por exemplo, mensagem automática no WhatsApp, das 5 horas da tarde, e não estou mais atendendo, encerrei meu expediente. O cara que trabalha sozinho, que depende da venda, depende do cliente ali atender, muitas vezes, principalmente falando em cliente, pessoa jurídica, o cara só tem tempo depois do horário comercial para resolver Exato. algumas demandas, né? Então, assim, eu sempre me coloquei à disposição, né? Também, assim como vocês falam com a gente depois do horário comercial, às vezes no fim de semana, no feriado, o outro estava até numa lua de mel lá, mas estava ali atento, conversando com a gente. Então, assim, eu fico acessível, né? Eu não fico 100% disponível, mas eu fico acessível, mando uma mensagem, eu digo assim, se eu não responder é porque eu morri, né? Mas, ou então porque eu estou dormindo. Mas sempre que eu vejo uma mensagem, eu tento responder prontamente, né? Ficar acessível realmente, independente do dia e da hora. É isso, meu querido. É isso, bora pra cima. O negócio é fazer acontecer, cara. E a gente tá aumentando o time, tá aumentando o nosso grau de cuidado com vocês. E podem contar com a Solar Force realmente para pegar no pé de vocês, porque é verdade, gente. O ser humano, por natureza, é procrastinador. Na hora que a gente vê uma dificuldade, a gente faz o quê? Dá uns 3 passos para trás e pensa 2 vezes antes de fazer. Acha outra coisa para fazer. É assim que a gente pensa, gente. Não tem o que fazer. Alexandre, fica à vontade, meu querido. Tá, eu só quero dizer assim que foi a primeira vez que eu vi uma mentoria, uma assessoria, um suporte e tem uma solução para eu empresário, para eu empresidiário, porque a gente sempre vê, principalmente que nem o Sebrae mesmo, que o companheiro ali comentou, tem um formato que você precisa ter o financeiro, precisa ter a venda, o marketing, o telefonista, e nós não temos, né? A maioria, assim, maioria não, mas muitos que estão aqui eu vejo que estão na mesma situação que eu, estão sozinhos, tem que chutar, apitar, pegar no gol e dar uma olhadinha no VAR ainda para ver se foi válido aquele chute, né? Então, vocês, com esse formato, onde vocês trazem que, mesmo sozinho, é possível iniciar, naturalmente tem que escalar, porque ninguém vai ficar milionário sozinho, né? Mas é possível iniciar, e vocês dão essas ferramentas para que a gente possa iniciar e dar esse próximo passo, e aí essa velocidade desse próximo passo vai depender exclusivamente de nós, naturalmente, de cada um, né? Mas eu achei esse foi o gatilho que me pegou e me colocou junto com vocês aqui, tá? Eu só queria deixar esse depoimento.
Que bom, cara. Obrigado de verdade, cara. Obrigado, Craveiro. Obrigado, Fernando, né, que falou aí pela Ambar. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu vi que tem mais alguns mentorados por aí, mas acredito que a gente já deu uma extrapoladinha no horário, né? Era para terminar às 5. Mas, gente, de verdade, assim, ó, obrigado. Tudo que a gente faz aqui é pensando no melhor para vocês. Né? Eu não falei antes, né? Porque não vinha ao caso, mas eu sou CEO da empresa, né? Sou diretor de operações da empresa, no final das contas, traduzindo para o bom português, né? Então, tudo que eu faço hoje é pensando para o melhor do integrador que está aqui dentro. Tudo, sem exceção. Quando eu vou estudar, quando eu vou entender, quando eu corro atrás, quando eu vou em outras fontes, quando eu pesquiso, quando eu contrato, quando tudo é tomada de decisão, e mais importante, nunca é o Guilherme que toma sozinho. É sempre a Solar Force tomando junto. É o Kaique junto, é todo mundo olhando, entendendo para onde que a gente vai, tendo visão clara internamente, tendo certeza para o caminho que a gente está indo. E, de novo, lembra que eu falei que visão é compromisso? Se vocês visualizam, quem ainda não preencheu o formulário, né? Mas se você que ainda não preencheu o formulário, visualiza a tua empresa crescendo, visualiza a tua empresa tendo caixa, sonha com essa possibilidade, tem essa visão, pô, eu vou conseguir fazer. Eu te pergunto, como que você vai conseguir fazer? Como que você vai conseguir fazer? Porque se você souber como fazer, tá ótimo. Vai para dentro. Organiza e vai para dentro. Você pode fazer tudo sozinho. Agora o Craveirão falou aí, né? Se você quiser contratar um sócio a um valor que não custa um sócio, e nunca vai custar, porque um sócio sempre vai dividir basicamente tudo com você, fala com o nosso time. Entende o que a gente tem para entregar. Mostra a sua dor real. Que a gente tem especialistas aqui que conhecem a sua dor. Nós somos uma empresa do mercado solar, assim como vocês. Eu não vendo aceleração de vendas para mais ninguém. A Solar Force não vende aceleração de vendas para mais ninguém. Ela é especialista no mercado solar. Especialista. Combinado, gente? Quem tá aí que preencheu o formulário, só para eu saber? Ou já foram embora e preencheram o formulário, pode ser também. Quem ainda não preencheu o formulário e quer conversar um pouquinho mais? Geralmente, quando o Kaique pergunta isso, o pessoal sai correndo. Maravilha, maravilha. Vamos finalizar aqui, então. Pessoal, obrigado mais uma vez. Excelente feriado para quem amanhã é feriado. Excelente ponto facultativo para quem está no ponto facultativo. E excelente nada para quem não for fazer nada e for trabalhar. No meu caso, eu vou trabalhar. Então, bora para cima. Obrigado por tudo mais uma vez. Sucesso para a gente. Um abraço. Valeu, Guilherme. Boa tarde.